Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Raul e vou estar acompanhando vocês nessa aula. Na aula de hoje nós vamos fazer a energia do nosso joguinho, que é o que o jogador vai utilizar para poder disparar os lasers. Então vamos criar agora, aqui no cenário, nós vamos criar uma variável chamada energia. Essa variável ela vai ser usada para controlar quando o nosso jogador pode ou não atirar. Então aqui, quando o nosso programa for iniciado, nós vamos colocar ela para zero, vamos mudar ela para zero, de forma que ela vai ser iniciada em zero. E vamos mostrar ela na tela. Aqui é o nosso mostrador, vamos colocar ele um pouquinho aqui no meio, que eu acho que fica um pouco mais agradável. Agora vamos pegar o ator. Nosso ator, aqui no caminho, selecione um ator, nós vamos buscar Lightning, que é raio em inglês, né? E aqui nós temos o nosso raio. Essa aqui vai ser a imagem da nossa energia. Vamos mudar aqui o nome do ator para energia. Vamos colocar aqui uma configuraçãozinha rápida. O tamanho, colocar em 20, que vai ser o tamanho que ele vai aparecer no nosso jogo. E vamos esconder ele. Porque o importante da energia é que ela não vai ser usada o ator, e sim os clones, assim como a gente fez aqui no inimigo. Então vamos lá. Quando o nosso programinha iniciar, nós vamos definir o tamanho da nossa energia em 20%. Vamos esconder ela só para garantir que ela não vai aparecer. O que vai aparecer são os clones, lembrem. E agora vamos fazer a lógica de criar os clones. Aqui em controle nós temos o sempre, que é um loop de repetição. Então nós vamos esperar um tempo aleatório, de forma que ele fique mais imprevisível. Então aqui nos eventos, aqui espere. Aqui nós vamos usar uma variável, um operador aqui do número aleatório entre 1,5 segundo e 3 segundos. Eu acho que fica um tempo interessante para a gente criar o nosso clone. Então vamos criar o clone deste ator mesmo, que é o ator energia. E beleza. Agora vamos fazer uma passadinha rápida aqui no jogador, que nós vamos ter que controlar se ele tem ou não tem energia, certo? Então aqui no atirar, ao invés dele atirar diretamente assim, vamos colocar mais uma validação. Então aqui, ele, se a nossa energia for maior que zero, então aqui, pegamos esse valor lógico aqui, maior que, a boquinha fica para o maior. Vamos aqui nas variáveis, pega a energia. Então se a nossa energia for maior que zero, significa que ele tem energia, certo? Nós vamos diminuir a variável, então adicionar -1, que seria diminuir a variável energia, e vamos disparar. Se ele não tiver energia, nada vai acontecer, certo? Voltando à nossa energia, vamos fazer agora as ações dela, as funções, os bloquinhos. Assim como o jogador tem o atirar, tem o andar, a nossa energia ela vai fazer o quê? Ela vai deslizar pela nossa tela, então ela vai aparecer aqui da direita e vai para a esquerda. Ela vai piscar, vamos fazer uma animaçãozinha de piscar nela, que ela fique brilhando. E vamos fazer a verificar coleta. Assim, quando o jogador passar por ela, ela vai ser coletada e nós vamos incrementar a nossa variável energia. Vamos começar então criando um bloquinho aqui de deslizar. Nosso bloquinho de deslizar, nós vamos fazer o que? Vou puxar aqui já a chamada dele que nós vamos usar. Então, a definição de deslizar. O que nós vamos fazer? Vamos movimentar o nosso clone para o, perdão, para o x 240, que seria à direita aqui da nossa telinha. E a posição y dela, nós vamos colocar um número aleatório novamente, entre -160 e 160.
Assim nós posicionamos, vamos agora fazer ele aparecer, então mostre. E vamos deslizar ele. Aqui em movimento nós temos o deslize. Então vamos deslizar aqui em um tempo aleatório. Esse tempo aleatório ele vai ser responsável por definir a velocidade que a nossa energia vai deslizar pela tela. Então, se ela for deslizar por 2 segundos, ela vai ser mais rápida, e por 4 segundos ela vai ser mais lenta. Então, vamos definir um número aleatório entre esses dois valores até a posição menos 240, que seria essa à esquerda aqui da nossa telinha, e a posição Y dela vai ser a posição dela mesmo. Ela vai mexer só na horizontal aqui, só em linha. Beleza, aqui nós temos o deslizar. Depois que ele terminar de deslizar, nós vamos apagar este clone, para que ele não fique mais criado no nosso joguinho, certo? Aqui, a chamada dele vai ser chamada quando eu começar como clone. Então, quando o clone for criado, ele já vai chamar deslizar. Isso aqui nós vamos fazer para todos os nossos bloquinhos. Beleza, fizemos o deslizar. Vamos fazer o piscar agora. Então, vamos aqui criar o bloquinho piscar. Esse bloquinho vai ser o responsável por fazer a animação da nossa energia. Então, ele vai ficar sempre piscando. Então, sempre. Nós vamos definir aqui o efeito brilho do nosso clone como 40. Eu acho que é um valor que vai ficar interessante. Vamos esperar 0,1 segundos aqui, para ele ficar piscando bem rapidinho. Vamos pegar mais um. Defino o efeito de brilho para 0. Dessa forma ele brilha como 40, espera um pouquinho, brilha como 0 e fica assim para sempre enquanto ele existir, certo? Vou colocar mais um. Espere aqui, 0,1 segundos da mesma forma. E da mesma forma que a gente fez aqui no deslizar, vamos fazer com o piscar. Então, vamos duplicar esse bloco aqui. A gente tira o deslizar, joga ele fora aqui. E aqui agora nós temos que ele desliza e pisca. Agora, vamos fazer a verificação da coleta. Vai ser a energia verificar se ela foi coletada pelo jogador. Então, verificar coleta. Vou puxar aqui já o nosso bloquinho da chamada do nosso bloco customizado. E vamos definir aqui o que vai ser a coleta. A coleta, ela vai ficar sempre verificando. Então, sempre, se a nossa energia estiver tocando, então aqui tocando em um ponteiro do mouse, não vai ser o ponteiro do mouse, vai ser o jogador. Então, se a nossa energia estiver tocando no jogador, nós vamos esconder ela. Aqui, vamos esconder, esconda. Vamos aumentar nossa variável de energia, então é aqui que a gente aumenta a nossa energia para que o jogador possa atirar. E vamos apagar o clone ao final disso. Então, pessoal, nessa aula a gente fez o quê? Nós importamos o nosso ator aqui, a nossa energia. Nós criamos as funções dele. Então, ele desliza, ele pisca, ele verifica a coleta. Nós fizemos a lógica da variável de energia. Então, aqui ela começa em 0. Se vocês quiserem, a gente pode colocar aqui o valor 3, por exemplo, para que quando a gente iniciar o jogo, ele vai começar em 3. E nós também fizemos a lógica aqui no atirar, dele precisar da energia para atirar. Então, se ele não tiver energia, ele não atira. Vamos agora testar aqui rapidamente nosso projetinho. Eu tenho 3 energias, podem ver ali em cima que ele diminui. Tenho 0, não consigo mais atirar. Quando eu coloco, ele aumenta. Olha que legal. Então é isso, obrigado pela atenção, até mais.